Úrsula apresenta César a Memo, dizendo que ele é seu primo. Memo, surpreso, comenta que pensou que ela não tivesse mais parentes além de Macário. César responde que a família está espalhada e, puxando Úrsula para si, acrescenta que ele e a prima compartilham uma história. Visivelmente desconfortável, Úrsula se afasta e confirma, dizendo que cresceram juntos, mas que com o tempo seguiram caminhos diferentes. Com um tom irônico, César diz que está ali para acompanhar a prima no dia de seu casamento e celebrar sua felicidade. Memo estende a mão a César, dizendo que é um prazer conhecê-lo. César retribui o gesto, convidando Memo para tomar uma cerveja. No entanto, Úrsula intervém, sugerindo que César vá procurar Macário. César adverte Úrsula para não repetir com Memo os mesmos erros que cometeu com o ex-namorado. Preocupada, Úrsula adverte Memo a se afastar de César e tomar cuidado com ele, dizendo que seu primo sempre foi uma causa perdida. Macário conversa ao telefone com sua amante, combinando de almoçar com ela. Ao ver Amparo chegando, ele a cobre de beijos e avisa que precisará fazer uma viagem a trabalho. Amparo menciona que seu pai pediu para Leonardo ir junto para que ele não ande sozinho depois de ser assaltado, deixando Macário sem saber como poderá encontrar sua amante. Na construtora, Fausto parabeniza Eugênio pelo aniversário e Eugênio lembra que o aguardará junto de Daniela no restaurante na estrada. Fausto comenta que até Isabela está ansiosa para estar na reunião tão curiosa. Karen se aproxima e observa que é óbvio que sua afilhada deve estar presente. Quando Eugênio se retira, Fausto lembra a Karen que lhe enviou uma mensagem na noite anterior e não obteve resposta. Karen mente que estava dormindo. Heron, ao se aproximar da porta, escuta a conversa. Fausto então convida Karen para acompanhá-lo até o apartamento do projeto residencial para agradecê-la pela ajuda com Daniela. Karen recusa, expressando estar cansada de ser sua amante, de esperar até que Fausto se certifique de que sua esposa está dormindo para então mandar mensagens e ter um momento com ela. Mas mais do que tudo, ela está exausta de fingir para os outros que o despreza, enquanto por dentro se consome de amor por ele. Na saída do cartório, Úrsula está radiante sem conseguir acreditar que em apenas um mês ela e Memo estarão casados. Memo, por sua vez, confessa que também não consegue acreditar. Enquanto Úrsula jura amor eterno, Memo aparenta estar inquieto. Macário avisa a amante que não poderá visitá-la, adiando o encontro para outro dia. Ele ressalta que ela sabia perfeitamente o que estava fazendo ao se envolver com ele e deixa claro que suporta os caprichos de Amparo, já que ela é sua esposa, mas não da amante. Úrsula garante a César que ele não será capaz de destruir seus planos, mas ele responde que isso dependerá dela, alertando que aquilo foi apenas um aviso de que está disposto a fazer qualquer coisa. Úrsula exige o divórcio, mas ele responde que isso custará 500 mil pesos para que ele desapareça da sua vida. Úrsula, perplexa, pergunta se ele está perdendo o juízo, já que não tem como reunir esse dinheiro. César insiste que essa é sua proposta. Se não aceitar, o caminhoneiro que ela está tentando enganar descobrirá seu passado. Úrsula empurra César, demonstrando seu desprezo, mas ele sorri de forma zombeteira e avisa que o tempo está correndo. Enquanto trabalham no jardim dos Altamirano, Memo pergunta a Daniela como andam as coisas com seu marido. Daniela responde que eram apenas ideias dela e que fez um escândalo sem motivo, afirmando que Fausto não tem nenhuma amante. Daniela então pergunta como estão as coisas com Úrsula e Memo conta que já foram ao cartório e agendaram o casamento para daqui a um mês. Daniela, um pouco desapontada, diz que se sente feliz por eles, mas lembra que precisa ir à escola de Isabela, pois é o dia em que os pais falam sobre suas profissões e Fausto vai falar sobre seu trabalho. Enquanto isso, no apartamento, Karen mudou de ideia e decidiu ir ao encontro de Fausto. Memo comenta com Daniela que talvez esteja se intrometendo, mas viu Isabela muito triste. Daniela responde que já sabe que sua filha contou a ele sobre ser adotada e o agradece pelas palavras, pois ajudaram a entender melhor a situação. Memo admite que ficou preocupado, pois tem um coração sensível. Daniela conta que explicou tudo para Isabela, pois embora não tenha dado à luz a ela, o amor que sente por sua filha é inabalável e é a maior felicidade de sua vida.
Memo agradece a Daniela por amá-la tanto e ela pergunta por que ele agradece, já que ela é sua mãe. Memo responde que suas palavras tocaram profundamente seu coração e que Isabela conquistou seu afeto desde o momento em que a conheceu. Daniela assegura que Isabela também tem grande carinho por ele. Memo revela que Isabela disse que gostaria de conhecer seus pais biológicos um dia. Daniela explica que a mãe de Isabela faleceu, mas nunca souberam quem era o pai dela. Memo então pergunta o que Daniela faria se o pai biológico de Isabela aparecesse algum dia, deixando-a pensativa. Fausto comenta com Karen que não podem permanecer ali por muito tempo, o que a deixa irritada, mas ele a responde que quem está realmente exausto de tantas queixas é ele. Daniela passa o tempo inteiro lamentando a ausência do marido e ontem Isabela se tornou insuportável após descobrir que era adotada. Agora Karen também não para de reclamar. Karen pergunta como Isabela reagiu ao saber da adoção, mas Fausto responde de forma indiferente, dizendo que não se importa. Ele afirma que só conseguia suportar aquele inferno de sua casa, sabendo que ao final do dia Karen estaria com ele, mas agora com essa postura ela está complicando tudo. Karen observa que Fausto nunca tenta se colocar em seu lugar e ele responde que achava que bastava ela saber que ela é quem ele ama, afirmando que ela tem o poder de virar sua vida de ponta cabeça num piscar de olhos. Contudo, para Karen isso não é o suficiente, pois ela deseja mais. O celular de Fausto começa a tocar com um lembrete sobre um compromisso importante na escola com Isabela. Karen, irritada, sugere que Fausto vá, como sempre, para sua família, já que ela sempre fica em último lugar nas suas prioridades. No entanto, Fausto decide mostrar que Karen é mais importante para ele do que a monótona Daniela e a garota, ficando ali com ela. Daniela garante a Memo que se um dia Isabela quiser procurar seu pai biológico, ela tentaria localizá-lo, embora saiba que não será uma tarefa fácil. Memo insiste em perguntar o que ela faria se ele aparecesse de repente, e Daniela, com certa insegurança, admite que não sabe qual seria sua reação, mas afirma com firmeza que nunca permitiria que alguém afastasse sua filha dela. Fausto liga para Daniela e informa que não poderá ir à reunião da escola, pois surgiu um imprevisto. Daniela insiste que Isabela está esperando por ele, mas Fausto mantém sua decisão e sugere que Daniela vá no seu lugar, embora ela relembre que o evento é sobre o pai, não sobre a mãe. Fausto encerra a ligação e beija a amante. Memo pergunta a Daniela se há algum problema e ela responde que Fausto não poderá comparecer à reunião escolar justamente no momento em que Isabela mais precisa deles ao lado. Memo se oferece para conversar com as crianças sobre a vida de caminhoneiro, tentando aliviar a situação. Na escola, Daniela explica a Isabela que seu pai não pôde estar presente na reunião, mas sugere que elas proponham à professora que ela fale sobre sua profissão. No entanto, a menina desapontada não acha que seja uma boa sugestão, então Daniela propõe que talvez possa pedir a Memo para contar sobre sua experiência como caminhoneiro. Isabela se anima com a ideia e os três correm para a sala de aula, onde as crianças fazem várias perguntas a Memo com grande entusiasmo, enquanto Daniela e a professora acompanham a reunião. Com empolgação, Memo conta como percorreu as estradas do país desde sua infância, pois seu pai, também caminhoneiro, o levava para viajar com ele, deixando todos surpresos e fascinados. Ao ser questionado, Memo também menciona alguns dos perigos que enfrentou nas estradas com criminosos, mas assegura que por saber como se defender, nunca passou por problemas. Isabela pergunta à professora se eles podem ir ver o caminhão de Memo que está estacionado no pátio. Memo convida todos para conhecerem seu caminhão, deixando as crianças ainda mais entusiasmadas. Daniela e a professora sorriem. As crianças então sobem no caminhão de Memo. Isabela insiste para darem uma volta, mas a professora avisa que precisam retornar à sala de aula. Todos abraçam Memo e o agradecem. Isabela declara que ele é o melhor. Daniela admite que nunca conheceu alguém que fizesse tanto sucesso com as crianças. Memo responde que aprendeu a lidar com elas ao conviver com seus sobrinhos. Daniela se despede, lembrando que se encontrarão na festa de Eugênio mais tarde. À noite, Úrsula conta a Macário que César pediu 500 mil de pesos para dar o divórcio e ir embora para sempre.
Macário sugere que ela vá embora sem dar explicações antes que Memo descubra todas as mentiras, mas Úrsula se recusa a fazer isso e está determinada a se casar com Memo em um mês. Macário pergunta de onde ela vai tirar tanto dinheiro, já que nunca tiveram uma quantia dessas em toda a vida miserável que tiveram. Úrsula insiste que Macário precisa convencer Amparo a vender as propriedades, oferecendo-se para pressionar Memo a concordar. Ela afirma que se César revelar todas as sujeiras de seu passado, Macário também será afetado, pois não se afundará sozinha. Ela pergunta se Amparo sabe que Macário já esteve preso antes de conhecê-la e que deixou pendências em Tijuana devido a um grande golpe que aplicou, sugerindo que ele também pode ser encontrado, forçando-o a ajudá-la a sair dessa situação. Em casa, Fausto diz a Daniela que Isabela será motivo de chacota na escola e será chamada de filha de um caminhoneiro. Daniela lembra que a menina estava aguardando por Fausto, mas ele expressa insatisfação que Daniela tenha o substituído por seu assistente. Daniela defende que apenas resolveu o problema como ele havia sugerido, mas que ela mesma deveria ter reclamado, já que Fausto não foi à reunião justamente quando Isabela mais precisava do apoio deles. Fausto insiste para Daniela não misturar as coisas, pois os pais das crianças daquela escola são pessoas influentes e ele acabou parecendo um idiota. No restaurante, Amparo e Macário recebem Eugênio e os filhos. Eugênio expressa sua gratidão por permitirem que celebrassem seu aniversário naquele local. Karen observa a decoração e informa que trouxeram o bolo. Zé Maria chega correndo e gritando com sua capa de super-herói. Sebastião pergunta a Amparo onde está Lupita. Amparo responde que ela está terminando de se arrumar e se afasta para verificar a cozinha. Karen comenta com Sebastião que o ambiente é peculiar e confessa que não imaginava que ainda existissem famílias vivendo em tais condições. Sebastião sugere que a irmã se controle e aproveite o momento. No quarto, Gabi ajuda a Lupita a se vestir para a festa, mas Lupita reclama que o vestido está apertado demais. Gabi a tranquiliza, dizendo que ela está deslumbrante e sugere que a irmã encare aquele momento como teste final para conquistar Sebastião. Gabi tenta aliviar o nervosismo de Lupita. Memo apresenta Humberto a Eugênio. Karen, com curiosidade, se aproxima e pergunta sobre a metragem do terreno. Humberto, de maneira firme, deixa claro que não tem intenção alguma de vender, sugerindo que deixem esse assunto de lado. Eugênio concorda prontamente com Humberto. Karen então decide mudar de assunto e, fixando o olhar em Memo, pergunta como é trabalhar com sua amiga Daniela. Úrsula imediatamente convida Memo para tomar uma cerveja, enquanto Gabi e Lupe aparecem no salão. Sebastião, apoiado em uma muleta, se aproxima de Lupita. Na cozinha, Macário expressa sua surpresa, ainda sem entender como alguém como Eugênio escolheu fazer sua festa de aniversário em um restaurante como aquele. Amparo retruca que ele deveria agradecer, pois estão precisando do dinheiro extra, especialmente depois de ele ser assaltado. Macário reclama quando Amparo lhe pede para servir as bebidas, mas sem outra opção, concorda e se dirige ao salão. Ao ver Daniela, Isabela e Fausto chegando, Memo se levanta da mesa. Úrsula, desconfortável, pergunta para onde ele vai e ele responde que vai cumprimentar os convidados. Úrsula, insatisfeita, observa que ele quis dizer sua patroa, sugerindo que ele poderia ser mais discreto. Memo ignora a observação de Úrsula e se aproxima de Jerusa, enquanto Isabela sorri ao vê-lo. A menina animada conta a Memo que seguiu seu conselho e conversou com seus pais, afirmando que ele estava certo, pois se considera muito sortuda por ter a melhor mãe do mundo e um pai que a ama profundamente. Isabela também se sente grata por ter Memo em sua vida e o abraça, enquanto Fausto observa a cena, visivelmente descontente. Daniela elogia Eugênio pela escolha do local tão autêntico para comemorar o aniversário, enquanto Karen tenta disfarçar seu desdém. Zé Maria chama Isabela para brincar e Daniela, sorrindo, autoriza. Ela apresenta Jerusa a Amparo, explicando que ela é a cuidadora de Isabela. Amparo, conhecendo bem seu filho, brinca dizendo que com ele por perto, Jerusa vai acabar correndo a noite inteira. Leonardo oferece uma tequila a Jerusa, enquanto João pergunta se Gabi não vai dar um beijo no namorado. Gabi responde que ainda não contou aos pais sobre o namoro, enquanto Úrsula observa atentamente os movimentos de Memo.
Karen comenta com Daniela que a cada ano seu pai inventa algo novo e não consegue acreditar que ele tenha recusado um salão de Lulu Levantine para comemorar o aniversário naquele simples restaurante. Daniela defende o lugar, dizendo que adora a atmosfera e que, além disso, Amparo cozinha divinamente. Fausto se aproxima de Memo e comenta sobre a curiosa coincidência de o assistente de sua esposa ser o proprietário do terreno que a empresa quer adquirir. Memo esclarece que a verdadeira dona de todo aquele espaço é sua irmã e sugere que naquela noite o objetivo é celebrar e não discutir negócios. Fausto menciona o ocorrido na escola de Isabela e pede a Memo que não repita a atitude, deixando claro que ele é o pai da menina. Memo engole em seco e encara Fausto, desconfortável com a situação. Na cozinha, Jerusa ajuda Amparo e é tranquilizada por ela, que garante que as crianças estão bem. Jerusa agradece por poder ajudar. Leonardo, surpreso ao ver Jerusa na cozinha, demonstra interesse e comenta que é especialista em ajudar as mulheres bonitas. Gabi leva João até sua casa, buscando um momento de privacidade para se beijarem. João pergunta por que ela ainda não contou para os pais sobre o namoro. Gabi explica que eles são muito rígidos, mas promete que um dia ela contará a verdade. No entanto, por enquanto, apenas Lupe e seu tio Memo sabem. João, embora encantado, confessa que não gosta da ideia de esconder o relacionamento e sugere um tanto desconfiado que talvez ela não tenha falado porque não sente o mesmo por ele. Gabi pede para ele parar de dizer bobagens, garantindo que o adora. Ela pede um beijo, mas ele se afasta, explicando que não quer que ela se meta em problemas com a família e sugere que voltem para a festa. Amparo pergunta a Eugênio se ele está se divertindo. Ele responde que não está apenas se divertindo, mas maravilhado, agradecendo a Amparo pelo tempero incrível. Macário, com ciúmes, abraça Amparo e afirma que se sente um homem de sorte por tê-la como esposa. Eugênio concorda. Macário então pergunta se Eugênio não é casado e ele revela que é viúvo. Amparo repreende o marido. Fora do restaurante, Fausto encontra Karen, que comenta que o cheiro de fritura está insuportável. Ele se aproxima para beijá-la, mas ela se esquiva e sugere que ele volte para dentro com sua esposa. Fausto diz que se diverte muito mais ao lado dela. Karen, curiosa, pergunta até onde Fausto iria por ela e ele responde que já provou isso ao deixar sua esposa e filha para ficar com ela. Karen observa que para Fausto isso não é sacrifício, pois a família é um peso para ele. Fausto, intrigado, pergunta o que mais Karen quer, já que, segundo ele, vivem como se estivessem sempre em uma lua de mel. Karen, sem hesitar, responde que quer Fausto completamente para ela. Leonardo comenta com Jerusa que ela parece ser apaixonada por música e ela admite que não consegue fazer nada sem seus fones de ouvido, embora antes usasse um rádio, mas Fausto não gostava. Leonardo revela que canta diversos estilos e a convida para sair e dançar algum dia. Jerusa recusa, confessando que seu interesse é por Memo. Fausto beija Karen e tenta convencê-la a deixar de lado a ideia de viverem juntos, afirmando que isso só levaria à monotonia. Memo se espanta ao encontrar Fausto e Karen se beijando. Isabela conta a Zé Maria que foi adotada e Zé Maria responde que o essencial é que seus pais a amam muito, ao que Isabela concorda. Memo tira fotos de Karen e Fausto juntos quando as crianças se aproximam correndo. Ele sussurra para que brinquem dentro do restaurante. Após elas se afastarem, Memo continua observando Karen e Fausto. Karen empurra Fausto, queixando-se de ele sempre ficar perto dela até que Daniela faça uma cena e ele a seguir como um cãozinho. Leonardo conta a Jerusa que Memo logo se casará com Úrsula e tenta convencê-la a sair por uma noite, prometendo que ela não se arrependerá. Jerusa, desanimada, diz que precisa continuar com seus afazeres. Memo encontra Fausto na casa de Amparo, segurando um porta-retratos, e Fausto comenta que estava apenas observando a residência, dizendo que a família de Memo parece ser muito unida, e pergunta se sempre viveram ali. Memo explica que seus pais compraram os terrenos há muitos anos. Fausto observa que as construções parecem deterioradas e sabe que a manutenção é dispendiosa, mas Memo responde que de tempos em tempos renovam tudo com muito carinho. Fausto rebate que o carinho não o faz mudar de vida, mas Memo discorda, afirmando que o amor, a confiança e o respeito são o alicerce de tudo, questionando se Fausto sabe o que é isso.
Fausto tenta persuadir Memo a vender os terrenos, destacando que a proposta é de milhões, mas Memo reafirma que Amparo já deixou claro que não tem intenção de vender. Fausto assegura que mais cedo ou mais tarde eles terão que aceitar a oferta, mas Memo responde que a decisão é deles e enquanto não estiverem em dificuldades, a resposta será negativa. Fausto sorri com sarcasmo e se retira.